topou conversar com a gente aqui. Ela quem estava junto com o Edu e com o time dela na execução de todos esses testes, todas essas frentes aí. Ela é coordenadora de doadores individuais na Teto e super participa aqui, acho que ela é meio que carinha carimbada aqui, nossa, né? A segunda participação dela conosco aqui nos nossos webinars. Ju, queria muito que você compartilhasse com a gente como é que foi essa experiência e, por favor, seja super sincera, conta pra gente como é que foi utilizar aí o WhatsApp nas suas comunicações. Bom, obrigada, Roberto. Obrigada, pessoal da ATRAC, primeiro, pelo convite para ser beta tester. E a aula que a Duda deu para a gente. Bom, como vocês viram pela apresentação do Edu, os resultados foram super positivos. A gente não esperava que fosse ser tão positivo assim. A gente sabe do potencial que o WhatsApp tem hoje na comunicação, mas a gente queria que desse muito certo, mas quando a gente viu os resultados, a gente ficou assim, caraca, realmente dá muito certo. E aí eu acho que vale trazer um pouquinho do nosso contexto, assim, do contexto da Teto, no uso dessa ferramenta, porque como a Duda falou, não é só você ter uma ferramenta, é você você saber usar a ferramenta certa para a comunicação certa, no momento certo, e eu acrescentaria também com o propósito certo. E eu acho que vou pedir licença para compartilhar um pouco de como funciona a nossa comunicação na Teto, porque eu acho que vai ficar muito claro para o pessoal, talvez, por que deu tanto certo para a gente. Bom, a Teto é uma organização que basicamente tem a sua captação com indivíduos e o relacionamento com doadores só no mundo digital. E aí, quando eu falo no digital, eu estou falando de SMS, e-mail e WhatsApp. Até o nosso atendimento é por e-mail e a nossa captação é toda no digital. Seja com campanhas digitais, ou Meta Ads, Google Grants, ou mesmo no orgânico. Bom, isso se reflete também na nossa comunicação, como eu falei. Então, aqui dentro, para além daquela sequência de possibilidades de comunicação que a Duda apresentou das réguas, a gente enxerga, talvez, a comunicação de uma forma mais macro, né? Então, nós temos 3 tipos de comunicação que têm muita relação com o tempo e disponibilidade que a gente tem e o formato do conteúdo. Então, essas 3 comunicações, elas praticamente se dividem em uma comunicação mais pontual, que a gente pode chamar de pauta quente, que são aquelas informações que estão na ordem do dia, como um projeto inédito que a gente está lançando, ou um prêmio que a gente ganhou, ou um relatório de atividade, como a Duda falou, que entra na categoria de prestação de contas. E esse tipo de comunicação, a gente usa o e-mail, pela sua rapidez, pela necessidade de apresentar detalhes para os doadores, né? Seja um botão para baixar o nosso relatório, ou mesmo um vídeo. Então, o e-mail serve para esse tipo de comunicação. A gente também trabalha muito com efemérides, que são as datas comemorativas. E a gente enxerga nessa data comemorativa uma possibilidade da gente se posicionar enquanto causa. Óbvio que a gente não sai falando sobre todas as datas, a gente tem ali um trabalho de estudar todos os meses quais são as datas mais importantes do mês, entender se tem ali uma relação com a nossa causa e como a gente pode se posicionar enquanto organização dentro desse tema que essa data traz. Além disso, a gente vê essas datas como uma oportunidade de captação de recurso. Óbvio, a gente não vai pedir para os nossos doadores mensais doarem, como a Duda falou, né? O RFM que hoje a ATRAC Mob fornece, ele é essencial para isso, para a gente entender com quem a gente tem que falar, em que momento a gente tem que falar, e a gente usa muito também dentro desse contexto, de entender, vale a gente pedir uma doação agora para esse público, e aí as nossas datas comemorativas, né, que a gente vê que tem um vínculo com a nossa causa, servem também para isso. Assim como a comunicação anterior, a gente também usa muito o e-mail para esse tipo de comunicação, porque é um conteúdo que acaba sendo mais extenso. Então, a gente nunca fala só sobre uma data em si, a gente quer se posicionar em relação a essa data. Então, a gente sempre traz uma história. Então, por exemplo, Dia da Mulher, a gente não vai falar só sobre o Dia da Mulher ou o papel da mulher na sociedade. A gente quer falar sobre como a Teto está inserida dentro dessa temática. Como a Teto diariamente trabalha para promover a equidade de gênero no Brasil. E a gente sempre traz uma história, né? A Duda trouxe o exemplo da Mãezona, que para a gente é uma liderança comunitária,
e que sempre nos emociona muito quando fala, e tem uma história de vida maravilhosa, assim, muito inspiradora. Então, a gente sempre tenta pegar esses personagens com quem a gente tem muito contato e trazer nessas datas, nessas comunicações. E aí, nesse caso, o e-mail acaba sendo o meio que a gente usa para esse tipo de comunicação. Além disso, a gente também tem umas comunicações automáticas, que são essas réguas réguas de comunicação que a Duda comentou. Elas são usadas principalmente para a gente fazer esse primeiro relacionamento com as pessoas. Então, o doador acabou de se cadastrar como doador mensal. O que eu quero que ele saiba, eu enquanto organização, tá? O que eu, enquanto organização, quero que ele saiba sobre a gente? No nosso caso, a gente conta um pouco da nossa história, onde a Teto surgiu, como a gente chegou até aqui, quais são os nossos projetos, como a gente se financia, quais são as outras formas que as pessoas têm de nos apoiar e como elas podem, inclusive, participar do nosso projeto, né? A Teto, ela tem um trabalho, a força motriz do nosso trabalho é o voluntariado, então a gente tem esse privilégio de poder levar as pessoas que apoiam a nossa causa para o território. Então, a gente já deixa tudo isso bem claro, assim, já nessa primeira régua automática de quando a pessoa chega. E temos também as réguas transacionais que a Duda falou, que são essas de pagamento, que são envio de boleto, código de Pix, além de outras que não têm, enfim, que não tem uma relação direta de cobrança, mas tem relação como, olha, seu cartão vai vencer, você vai inativar, esse tipo de comunicação. Bom, e é aqui que o WhatsApp fez um grande papel e fez a diferença na nossa comunicação. Porque além da gente usar o e-mail e o SMS, que a gente já usava antes, a gente implementou nessas réguas automáticas o WhatsApp. E isso estava muito vinculado com um dos nossos principais objetivos de 2023. A gente tinha como objetivo, óbvio, aumentar a nossa base de doadores mensais, mas a gente também tinha muito claro que era uma necessidade nossa e a gente precisava captar mais de quem já doava mensalmente, de quem já doa mensalmente. Ou seja, a gente precisava melhorar a nossa taxa de retenção e taxa de pagamento. Então, quando a TRAC convidou a gente para participar desse teste, a gente já tinha muito claro que a gente queria. Então, a gente foi direto, assim, é para isso que a gente vai usar. Então, a gente começou com 3 modelos de mensagem, né, iniciais, que foi o envio do código de boleto e de Pix para o nosso público doador mensal, e também de cartão não autorizado. E foi muito bacana, porque essa questão do código de boleto e de Pix, a gente foi testando, então a gente conseguiu aprimorar com o tempo. Então, algo muito chato que acontece às vezes quando a gente recebe uma mensagem com um código de barra, ou mesmo um número de telefone, é que a gente precisa copiar a mensagem toda, colocar em algum lugar e depois a gente copia o código. Então, quando a gente foi testar o WhatsApp, eu comentei isso com o Edu, poxa, seria tão legal se a gente conseguisse fazer de uma forma em que as pessoas conseguissem, de uma forma muito fácil, só copiar o código de boleto, só copiar o código de Pix e levar para o banco. E aí eles super toparam, a gente conseguiu fazer em um formato que hoje, na nossa régua de código de boleto e código de Pix, a pessoa só aperta um botão. E ela aperta o botão e ela já copia o código. Então, assim, a gente facilita muito a jornada do doador entre receber esse código e pagar. Isso faz muita diferença, porque hoje a gente é bombardeado por muita informação. Então, se a gente perde um pouco do time, assim, se algo der errado, ou se vai ser um pouco mais difícil, a gente naturalmente deixa para fazer depois. E é esse fazer depois que acaba fazendo com que a gente não faça. Então, isso foi muito positivo, não só por ser o WhatsApp, mas por a gente conseguir facilitar a vida das pessoas que querem contribuir com o nosso trabalho. Então, essas foram as 3 primeiras mensagens que a gente configurou, né? Então, o código de boleto, já vai a cobrança para as pessoas, através do WhatsApp, código de Pix, e também o cartão não autorizado. E no cartão autorizado, a gente já convidava as pessoas para acessarem o portal do doador e atualizarem os seus dados. Então, assim, ficou tudo ali meio que dentro da TrackMob, a gente já guiando o doador, tipo, o seu cartão não foi autorizado, por favor, vá para o portal do doador, dá uma olhadinha se precisa de alguma atualização. E logo em seguida, a gente foi aumentando o nosso portfólio de mensagem. Então, a gente, depois dessas 3, a gente foi para o vencimento de boleto. Então, a gente enviou o boleto de novo para os doadores, falando, olha, vence hoje ou vence amanhã, não se esqueça de pagar, por favor, sua contribuição é muito importante para a gente.
A gente também depois implementou de vencimento de cartão, que mais uma vez enviava o doador para o portal do doador, pedindo para que ele atualizasse as informações de pagamento dele. Depois a gente implementou a de aviso de inativação, então a pessoa inativava e na mesma hora ela já recebia uma mensagem: olha, sua doação foi inativada porque não recebeu, a gente não conseguiu concluir o pagamento de suas X últimas doação. Por favor, cadastre uma nova doação, e a gente enviava uma página de doação nova já parametrizada só para esse tipo de situação, em que a pessoa já podia dali cadastrar uma nova doação atualizada. Depois a gente também teve as mensagens que são mais pessoais, vamos dizer assim. Foi a mensagem de feliz aniversário e também o primeiro contato via WhatsApp. Porque eu acho que é muito estranho você já entrar num fluxo assim de cara. Então, quando a gente foi começar o WhatsApp, a gente mandou uma comunicação para todos os doadores mensais, informando: olha, a gente vai começar a usar o WhatsApp, tá? O nosso número é esse, pode salvar aí, é uma comunicação protegida, tá? A gente só não consegue realmente dar um retorno, a gente não consegue responder por ali, mas a gente consegue ver caso vocês falem. Bom, e aí, hoje, dentro da nossa régua de primeiro contato, que foi aquela que eu falei, que tem um pouco da nossa história, tem como a gente é financiado, também tem uma mensagem em que a gente fala para esse doador, um e-mail, onde a gente fala: olha, esse aqui é o nosso número de WhatsApp. E logo em seguida, ele recebe uma mensagem com o contato do WhatsApp, que é esse primeiro contato, falando: oi, aqui é a Teto, pelo WhatsApp. Oi, aqui é a Teto, salva aí o nosso número para as próximas comunicações e tal. Então, acho que isso é muito legal, porque você já não chega já com o pé na porta, vamos dizer assim, do WhatsApp do doador. Você vai preparando ele para receber essa comunicação. E algo muito bacana que o Edu falou também é sobre as interações. Ali a gente não consegue responder o doador, as mensagens que ele manda direto pelo WhatsApp, mas a gente consegue ver, a gente consegue baixar o relatório de interações da TrackMob e ver o que eles falavam. E era muito interessante porque eles falavam: olha, já paguei, esse mês eu não consigo pagar. Ou mesmo eles falavam que eles não queriam receber aquela mensagem ou que queriam cancelar. Então, acaba que virou um sistema, vamos dizer assim, de feedback não intencional, que a gente consegue ver hoje, e dependendo do caso, a gente consegue entrar em contato com esse doador, mesmo que seja quando ele não quer mais ser um doador. Então, a gente entra ali em contato com ele, fala: oi, eu vi a sua mensagem no WhatsApp, a gente não consegue responder, mas a gente queria conversar com você, porque a sua doação é muito importante, por favor, não se vá. Então, algo muito nesse sentido. E aí, esse uso estratégico, com um propósito muito certo, conectando tudo e pensando também na experiência do doador, não só no que a gente queria enquanto organização, né, no nosso propósito, no nosso objetivo de captar mais, mas também pensando em toda a jornada do doador e o que seria interessante para eles, o resultado foi muito positivo, como o Edu falou, né? A gente só em captação de boleto, a gente teve um aumento de quase 20%. Foi um resultado muito tangível dentro da nossa receita, que fez muita diferença. E aí, algo que o Edu não sabe, a TrackMob não sabe, mas que a gente enxerga isso internamente, foi o resultado associado, vamos dizer assim. Porque a gente finalizou o relatório de 2023 e nesse relatório a gente percebeu que, após anos da nossa taxa de churn em crescimento, em 2023 nós tivemos uma queda de 18% no número de inativações em relação ao ano anterior, em 2022. Então, ano passado, em 2023, nós tivemos pela primeira vez nos últimos 5 anos uma queda no nosso churn, o que foi muito positivo. A gente não pode falar que essa é uma consequência direta do WhatsApp, mas a gente pode assegurar, considerando tudo que a gente já faz aqui dentro em termos de estratégia de retenção, que o WhatsApp ele teve uma parcela importante dentro disso. Até porque a inativação ela acontece pela falta de pagamento. Se a gente está agindo para que as pessoas consigam pagar as suas doações de forma mais fácil, consequentemente, isso vai se refletir na nossa taxa de inativação. Então, acho que isso é um pouquinho assim do resumo de como foi tudo isso, de como foi positivo, e como a gente está muito animado para ver isso expandir, que é isso, né? A gente começou com um propósito muito claro, a gente foi expandindo aos poucos, trazendo um pouco mais de relacionamento com os doadores através do WhatsApp. Eu enxergo que esse continua sendo o grande propósito da ferramenta, como o Edu falou, é uma ferramenta de notificação acima de tudo, porque não permite ainda essa interação, né? Organização e doador. Mas a gente já está pensando como que a gente pode fazer para
trazer um pouco mais dessa pessoalidade, esse relacionamento. No nosso caso, por exemplo, a Teto tem o privilégio de poder mostrar não só para os nossos doadores, mas para o público em geral, o nosso trabalho na ponta, né? A gente, sempre que a gente vai, até trabalha com construções em favelas precárias, e sempre que a gente está nessas comunidades, nos finais de semana, a gente faz uma cobertura. Então, a gente mostra ali no nosso Instagram que a gente está naquela comunidade, está construindo a moradia da família da Maria, da Joana, e a gente coloca isso ali. Então, a gente já faz esse tipo de comunicação, de chamar os doadores para assistirem a nossa atuação, esse trabalho na ponta, através do nosso Instagram. A gente começou fazendo isso pelo e-mail, depois a gente partiu para o SMS, e hoje a gente está estudando como que a gente pode fazer isso pelo WhatsApp, porque é algo muito rápido, né? Então, quanto mais fácil a gente tiver isso, melhor. Bom, e aí esse foi o nosso, enfim, foi a nossa experiência, como eu falei, foi super positiva, e eu estou muito feliz que vocês estejam lançando isso para que outras organizações também consigam enxergar e promover o mesmo impacto que a gente teve.